Fala galera do canal WWE em geral, aqui é o Zezo trazendo pra vocês mais um vídeo. E galera, sejam bem-vindos a mais um Zezo Responde, onde aqui eu pego as principais perguntas que vocês me mandam na comunidade do canal e respondo pra vocês em formato de vídeo. Então, sem mais delongas, você deixa o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, acesse os patrocinadores, o Tio Gui e a Team Celere, o link está na descrição e vamos nessa. Bom, a primeira pergunta é do Yujito Ni. O que você queria que acontecesse com a Liv Morgan? Tipo, ganhar alguma coisa, tal? Bom, é o seguinte, os planos para Liv Morgan, então, que eu gostaria que tivessem nesse ano, com o pé no chão, sabe? Eu não vou pedir para ela, sei lá, ser o evento principal da WrestleMania, porque, né, não dá. Pé no chão. Eu acho, por exemplo, que a Liv Morgan, primeiro de tudo, ela precisa sair do Riot Squad. Já tinha saído já antes, estava começando a dar uma evoluída. Aí volta novamente pro Riot Squad, que é um atraso, cara. É você querer voltar 2 anos atrás pra uma coisa que já não funcionou e continua sem funcionar. Uma parceira que eu acho que não tem nada a ver. Elas podem até ser amigas, mas os personagens não se encaixam. Elas não engrenam. A Liv Morgan fica muito mais ofuscada quando tá junto com a Ruby Riot ali. Então tem que sair, tem que seguir a carreira solo dela. E aí tem algumas opções. Uma opção seria, talvez, a WWE querer dar um push a longo prazo pra ela. Então, ele passa do Money in the Bank. E aí, não é pra fazer um cash na mesma noite, igual foi os últimos 3, ou rápido. Não, deixa ela ali com a maleta e ela vai meio que cozinhando ali com a maleta na mão. Fica aí como Miss Money in the Bank durante o ano todo, aí pode fazer o casting lá para dezembro, ou janeiro do ano que vem, ou até mesmo depois da WrestleMania do ano que vem. Ela teria todo o tempo do mundo para poder ali estar credível o suficiente para finalmente fazer um casting e ter sucesso aí como campeã. Então acho que seria um nome interessante, até porque a pasta eu acho que tem que ir para superestrelas que dificilmente vão conseguir ganhar um título se não for através de um atalho, eu acho que ela tem esse perfil. Ou até uma outra ideia que eu já trouxe já uma vez aqui no canal, que seria: ok, manter ela na divisão de duplas, mas não com a Ruby Riot, com uma parceira um pouco mais relevante, um pouco mais forte ali na WWE, que seria a Charlotte. A Charlotte eu acho que combinaria, e seria uma dupla, eu acho que ela sendo assim, meio que abusada pela Charlotte, ela meio que sendo ali uma capacho da Charlotte, a Charlotte ajudando ela a ter o título de duplas, ajudando ela a ter mais relevância na WWE, mas ao mesmo tempo maltratando ela um pouco ali, ela sendo meio que uma escrava, mas conseguindo aprender com a Charlotte, conseguindo aparecer nos holofotes até que chegar em um momento onde a Liv Morgan perderia a linha, iria se voltar contra a Charlotte e aí poderia até vencer a Charlotte e a Charlotte deixar ela over e ela crescer a partir dessa dupla e depois da separação. Acho que poderia ser interessante para a Liv Morgan também esse caminho. E aí temos a pergunta do Ed, né? Que ele quer saber se eu acho que o Khali mereceu estar no Hall da Fama. Então, eu acho que é o seguinte: quando alguém pergunta se o Khali mereceu estar no Hall da Fama, é porque alguns talvez questionem o fato de ele não ter sido um grande lutador. Realmente o Khali não era um bom lutador, ele era muito lento, muito fraco em ringue. Só que, se a gente for ver as pessoas que já estão no Hall da Fama, você vai ver que lá que o critério certamente não é talento dentro do ringue. É muito mais do que isso. E o Khali teve mais do que isso. O Khali foi um herói indiano, até hoje conseguiu expandir o produto da WWE na Índia, teve um grande poder de atração naquele país em específico. Foi um dos lutadores mais altos da história, então só por isso também já fica meio que marcante. Já foi campeão mundial, já bateu de frente ali com Undertaker, John Cena, Rey Mysterio, Triple H, Batista, que eram nomes muito importantes naquele período. Então, mesmo que o auge dele tenha sido curto, ele teve sua relevância naquele momento, então eu acho que é o suficiente já para você ter uma carreira que condiciona você ser sim um Hall da Fama, né? Teve gente com muito menos e entrou no Hall da Fama. Talvez o questionamento aí que se faça é o fato de ele já ter matado um lutador durante um combate, não na WWE. Lá no começo da carreira dele ainda, quando estava treinando, aconteceu esse acidente. Mas eu acho que a WWE, por ver que não foi algo intencional, igual outros casos que não entram no Hall da Fama por ter sido intencional, e por ter sido antes até de ele começar a sua carreira na WWE, eu acho que ela meio que ignora isso e mantém ele no Hall da Fama, né? Então eu acho que seria essa a grande justificativa. Pela carreira que ele tem na WWE, eu acho que sim, é justo ele estar no Hall da Fama. Pergunta do Pedro Silva: Zezo, você prefere o Bray Wyatt The Fiend ou o Bray Wyatt Devorador de Mundos, né? Cara, sem dúvidas eu gosto muito mais do antigo Bray Wyatt, né? Era um Bray Wyatt que tinha mais conteúdo, a gimmick dele era mais misteriosa, você queria saber
quem que eram aqueles discípulos dele e por que começaram a seguir ele, aonde eles se conheceram e com os anos que foi passando que a gente foi entendendo as histórias e quem era a Sister Abigail, como que era a casa do Bray Wyatt, onde que ele ficava filmando aqueles trechos lá, qual que era realmente os poderes que ele tinha, as promos dele eram mais interessantes, os enigmas que ele soltava eram mais interessantes ali. Só que repercutia menos que o The Fiend, né? Isso é óbvio, mas mesmo assim, acho que era melhor trabalhado. Tinha que ter passado por uma alteração, né? Porque chegou um momento ali que o Bray Wyatt começou a perder muito. Eu acho que esse foi o grande problema daquele Bray Wyatt, a falta de push. Ele sempre se promovia muito bem, mas chegava na hora H, perdia as rivalidades, não ganhava nada. E aquilo atrapalhou, passou um desgaste, e aí ele tinha que passar por alguma alteração. Não sei se fizeram a alteração mais ideal, mas hoje o Bray Wyatt ele é muito mais aclamado, né? Hoje em dia o The Fiend ele é muito mais comentado, tem muito mais poder de atração, isso é um fato. Mas não acho que seja melhor que aquele tal devorador de mundos que existia antigamente. Eu achava ele muito mais dinâmico, tinha mais conteúdo, mas eu entendo aí as mudanças que fizeram. E aí uma pergunta muito interessante do Maurício RP. Zezo, se você pudesse ser um superstar por um dia, qual você seria? Pois é. Olha, eu pensei bem e eu acho que se eu pudesse ser um superstar, eu seria o Triple H. Por um dia, por quê? Porque o Triple H, cara, ele tem moral em tudo na WWE. Se eu fosse ele, por um dia, eu praticamente iria conhecer a WWE inteira, de maneira resumida. Eu ia poder falar com os superstars, porque todos os superstars me respeitam ou me temem, porque eu sou um dos chefões ali. Então, poderia falar com a galera da NXT, conhecer eles. Poderia entender como é você ser o Triple H, como é você ter vários títulos na companhia, né? Se as pessoas te respeitam pra valer mesmo ali, como que te tratam, né? Como que conversam com você ali. Poderia falar com o Undertaker, que é colega dele, poderia falar com o Shawn Michaels, poderia conhecer o Vince McMahon de vez, porque o Vince provavelmente deve ser uma pessoa ali com os superstars e outra com os mais íntimos, então poderia saber como é o Vince de fato, o que ele pensa, as ideias dele, poderia conhecer o Shane, poderia conhecer os executivos, poderia conhecer a Stephanie, sempre achei a Stephanie bem interessante também ali, gostei muito dela, queria saber mais sobre ela como pessoa, assim, poderia ter a experiência de lutar, o Triple H também luta muito bem, poder ter a experiência de fazer a entrada dele, como que é fazer uma entrada na WWE, principalmente a do Triple H, que é muito legal, é uma das melhores que tem, pra mim é a minha preferida, poderia ser interessante isso. Poderia saber como que é a bookagem, né, porque o Triple H também faz parte às vezes dos roteiros aí dos shows, então eu poderia montar meu próprio roteiro em algum momento para saber como que funciona, como que é passar essas ideias, como que é promar igual o Triple H proma, a comunicação dele, como que a gente vai sabendo ali os números da audiência, de quem que tá assistindo, quem que não tá assistindo, das repercussões, quem que me odeia, quem que me ama. Eu acho que o Triple H seria o mais completo para entender como funciona a WWE. Então, eu escolhi o Triple H justamente por isso, porque eu queria ter a experiência de conhecer como é a companhia, então acho que ninguém melhor hoje do que o próprio Triple H para passar essa sensação, para passar aí mais ou menos como que funcionam as coisas ali dentro.